Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs, hoje, pela liturgia, no primeiro dia da novena do Espírito Santo, entramos com a Igreja na sala do cenáculo e, acompanhados pela Virgem Maria e pelos apóstolos, esperamos o dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja. Assim como os apóstolos fizeram a experiência com o Espírito Santo de Deus derramado em seus corações, nós também queremos, durante esta novena, nos preparar para que o Espírito Santo de Deus, que transformou radicalmente a vida dos apóstolos, transforme a nossa vida. Para que isso aconteça, é necessário que cada um, com generosidade, se abra à ação de Deus, deixando que o Espírito Santo, sobretudo através da palavra que vamos meditar, possa fazer nova todas as coisas. Nós estamos ainda na escola do Cristo ressuscitado, estamos muito próximos de concluir o período litúrgico da Páscoa. É necessário que os nossos olhos continuem voltados para o ciclo pascal, permitindo que a luz, que é o Cristo Jesus, possa dissipar das nossas vidas a presença das trevas. Esse é o caminho que nós queremos percorrer durante este ano, à luz do versículo da carta de São Paulo aos Romanos: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. É que nós queremos fazer esta novena do Espírito Santo. Antes de meditar o tema que irei propor para esta noite, vamos meditar nos textos da liturgia da palavra. Nós estamos no contexto da solenidade da Ascensão do Senhor e de Pentecostes. São as duas últimas solenidades do tempo litúrgico da Páscoa. O texto que nós estamos ouvindo, o texto do Evangelho, está indicando a despedida de Jesus. Diretamente, Jesus está falando a respeito da sua paixão e morte de cruz. Ele prepara os discípulos para este momento crucial da sua missão. Jesus será preso, condenado e morrerá crucificado. Jesus, no Evangelho, está preparando os discípulos para este momento. Por isso nosso Senhor diz: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Como disse,
Jesus está se referindo diretamente à sua obra. No entanto, Jesus também está ensinando que nós vamos passar pela experiência da dor durante a vida antes de chegar à alegria plena. Faz parte da vida do discípulo de Jesus o choro, a lamentação. Faz parte da vida do discípulo de Cristo passar pela experiência da tristeza. Os discípulos de Cristo não estão isentos às tribulações, eles passam, mas tudo isso, como Jesus assegura através do Evangelho, irá passar. O que permanecerá para sempre na vida dos discípulos de Cristo? A alegria. Portanto, à luz do Evangelho, nós somos convidados a renovar a nossa confiança na palavra de Jesus. Jesus está assegurando que a tristeza vai passar, que o sofrimento vai passar, que as adversidades que hoje nós encontramos irão passar. É necessário que nós permaneçamos unidos a Ele e nele vamos encontrar a força que necessitamos para passar por todas as tribulações. Quantas vezes nós passamos pela experiência da tristeza? Ficamos tristes pelas coisas que estão acontecendo, choramos pelas dificuldades que estamos enfrentando, mas Jesus está assegurando que tudo isso vai passar. O que permanecerá para sempre para os que forem fiéis a nosso Senhor? A alegria. Santo Agostinho disse: a grande felicidade é precedida por um tempo de sofrimento. Nós vivemos o sofrimento na certeza que o sofrimento precede a grande felicidade que Deus tem reservada para os justos. O texto da primeira leitura, nesta mesma linha de reflexão, nós encontramos o apóstolo São Paulo. Paulo, que foi evangelizar os Efésios, e o texto diz que São Paulo, que evangeliza os Efésios, São Paulo está passando por um momento difícil na sua missão. E por que nós sabemos que São Paulo está passando por um momento difícil na sua missão? Porque o texto diz: uma noite o Senhor disse-lhe em visão. A noite simboliza o estado de Paulo, a escuridão, o medo, a tristeza, a dificuldade. Mais uma vez nós aprendemos: Paulo, o apóstolo das nações, não ficou isento às dificuldades. Quantas vezes nós também passamos pelas dificuldades e temos medo como Paulo, mas o Senhor disse: continua a falar, não te cales, porque eu estou contigo, ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. São Paulo também passou pelas dificuldades, mas Deus se revelou, Deus se manifestou na vida de Paulo, assegurando a sua proteção, assegurando o seu auxílio. Olhemos para a própria vida e nós vamos encontrar sinais da presença de Deus, como nós estamos meditando durante o período pascal, que olhando para a própria história nós encontramos sinais da presença do Cristo ressuscitado. Mas hoje nós devemos olhar para a nossa própria história e reconhecer quantas vezes nós fizemos a mesma experiência de Paulo. O Senhor também apareceu em visão. Quantas vezes as pessoas são usadas por Deus para levar, para comunicar a cada um de nós uma palavra que nos dá força para que nós continuemos a nossa missão. Eu posso testemunhar, muitas vezes Deus coloca pessoas na minha vida, no meu caminho, pessoas que são, elas não sabem disso, mas são instrumentos de Deus, instrumentos que oferecem coragem, ânimo, alegria, esperança para continuar com a missão. E isso acontece com cada um de nós. Deus está sempre presente, e a presença de Deus muitas vezes
ela se dá através daqueles que se aproximam de nós. Nós não precisamos ficar perturbados pelo fato de passar pelo medo, pelo fato de passar pela tristeza. Às vezes nos entristecemos com as coisas que acontecem, porque também os grandes homens, os grandes santos, entre eles São Paulo, passou por essa experiência. Apenas esperemos e permaneçamos atentos a esse Deus que está sempre presente, esse Deus que não deixou Paulo desistir da sua missão, que deu a ele coragem para que continuasse. Ele também dará a cada um de nós a coragem que precisamos, a força que necessitamos para continuar com a missão. Neste primeiro dia da novena, eu gostaria de apresentar 3 notas introdutórias às meditações que vamos fazer. Como anunciei no início da homilia, o tema central da nossa novena é tirado da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 13. É um convite que São Paulo nos faz para que deixemos de viver segundo a carne e passemos a viver segundo o Espírito. E quais são as 3 notas introdutórias? Primeiro, é importante, e peço licença àqueles que já participaram de outras novenas do Espírito Santo conosco, mas é importante sempre retomar algumas notas e repeti-las, porque novas pessoas estão chegando, para que elas também possam fazer conosco o mesmo caminho. Em primeiro lugar, é importante lembrar a origem da novena. A novena do Espírito Santo, ela dá origem a todas as outras novenas. Talvez você já fez inúmeras novenas. Inúmeras. A origem de todas as novenas está na novena que a Igreja realiza, a novena do Espírito Santo. E quando nasceu a novena do Espírito Santo, que foi a primeira novena que a Igreja fez, como eu disse na missão inicial da Santa Missa e também no início da homilia, pela liturgia nós estamos entrando na sala do cenáculo para permanecer nesta sala com a Virgem Maria e com os apóstolos. Eu quero chamar a atenção para o nosso espaço sagrado. Observe que nós temos a imagem da Virgem Maria e nós temos também ao fundo as imagens dos 2 apóstolos, Pedro e Paulo, justamente para indicar que pela liturgia nós entramos na sala do cenáculo, porque foi na sala do cenáculo que Cristo celebrou a última ceia, portanto, instituiu a Eucaristia e o sacerdócio ministerial. E foi na mesma sala que os apóstolos receberam o Espírito Santo como dom. Por isso, na missão inicial eu disse, e no início da homilia, pela liturgia nós estamos entrando e vamos permanecer unidos à Virgem Maria e aos apóstolos, esperando Pentecostes, para que aconteça nas nossas vidas o que aconteceu na vida da Virgem Maria, porque ela viveu a experiência de Pentecostes antecipadamente. Nossa Senhora viveu a experiência do derramamento do Espírito quando o anjo Gabriel anunciou e ela disse o seu sim. Ela entra na sala do cenáculo experiente. Nossa Senhora já experimentou na anunciação do anjo Gabriel a força transformadora do Espírito Santo em sua vida, que fez dela uma jovem virgem, a mãe do Salvador, aquela que cooperou efetivamente para que a nossa salvação acontecesse. A origem, portanto, de todas as novenas está na novena do Espírito Santo, porque foi durante 9 dias que os apóstolos, unidos à Virgem Maria, rezavam esperando que a promessa de Cristo se cumprisse. E por que 9 dias? Nós temos, conforme o relato da Sagrada Escritura, o 40º dia depois da ressurreição de Nosso Senhor. E nós vamos celebrar no Brasil, no domingo, a solenidade da Ascensão do Senhor.
Mas a Escritura diz que foi no 40º dia que Cristo viveu a sua ascensão aos céus. E a mesma Escritura afirma que depois de 50 dias da ressurreição, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. Portanto, nós temos o 40º dia, o dia da ascensão do Senhor. Depois da ascensão do Senhor, os apóstolos vivem a expectativa do derramamento do Espírito Santo. É só contar: o 41º, 42º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, 49º dia, porque no 50º dia o Espírito Santo foi derramado. Essa foi a primeira novena, e por isso ela é a mãe de todas as novenas, porque eles estavam reunidos esperando que a promessa de Jesus se cumprisse, que o outro Paráclito fosse enviado. Nós entramos, nós entramos hoje pela liturgia na sala do cenáculo para rezar a mesma novena que os apóstolos e a Virgem Maria rezaram, esperando que a promessa de Jesus se cumpra. É claro, o Espírito Santo já foi derramado nos nossos corações no dia do batismo. O Espírito foi infundido em nós. Contudo, nós precisamos, e a Igreja incansavelmente faz esse apelo, precisamos pedir a efusão do Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Porque a nossa tendência pela concupiscência é viver segundo a carne e não segundo o Espírito. Por isso o nosso tema central é a carta de São Paulo aos Romanos: deixar de viver segundo a carne para viver segundo o Espírito. Esta é a primeira nota introdutória. A segunda nota: a origem da novena do Espírito Santo está na espera dos apóstolos, com Maria Santíssima no cenáculo pelo derramamento do Espírito, e oficialmente a Igreja reconheceu a novena do Espírito Santo no ano de 1895. Foi o Papa Leão XIII, não estou falando errado, Papa Leão XIII mesmo. É o Papa Leão XIII, no ano de 1895, que instituiu a novena do Espírito Santo como a novena oficial da Igreja. Nenhuma outra novena foi instituída oficialmente pelo Papa, apenas a novena do Espírito Santo. Por isso é a novena oficial. E qual foi a intenção do Papa? O Papa quis instituir essa novena para que a Igreja, as comunidades paroquiais reunidas na igreja paroquial, pudessem celebrar a novena se preparando para Pentecostes. Por isso que, desde que assumi a paróquia, nós estamos vivendo juntos a novena do Espírito Santo, porque essa é a novena por excelência da igreja. Nós vivemos e celebramos tantas novenas que são importantes. Quantas graças nós alcançamos através dessas novenas. Mas desculpe, eu sei que você tem o seu santo de devoção e que todos os anos você faz a sua novena ao seu santo de devoção, mas nós não estamos hoje fazendo uma novena para o nosso santo de devoção. Nós estamos fazendo a novena para o santo dos santos, porque o Espírito Santo é Deus, como nós vamos meditar hoje. Nós estamos fazendo a novena por excelência, porque nós estamos dirigindo diretamente os nossos apelos a Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós estamos vivendo não só em comunidade, como igreja paroquial, mas unidos a toda a igreja e sob a bênção da igreja, do Papa, porque foi ele que instituiu a novena do Espírito Santo. Sendo assim, a novena do Espírito Santo tem uma força extraordinária, porque ela tem a chancela da igreja, o poder das chaves, porque foi aquele que recebeu de Cristo o poder das chaves, isto é, o sucessor de Pedro, Papa, quem estabeleceu a novena do Espírito Santo para que todos os cristãos católicos vivessem esse tempo de preparação a Pentecostes. E agora a terceira e última nota, que é o tema propriamente da meditação desta noite. É necessário que nós comecemos
Graças a Deus, todos os anos nós temos a oportunidade de acolher novos membros na comunidade e pessoas que estão vivendo mais intensamente a fé católica. E por isso mesmo é necessário lembrar quem é o Espírito Santo. É o nosso tema central. Quem é o Espírito Santo? Primeiro, a cada ano eu posso constatar, ouvindo depois as pessoas do término da novena do Espírito Santo, que ele ainda é uma pessoa desconhecida. Quantas pessoas já me procuraram depois da novena do Espírito Santo para dizer: Padre, eu não conhecia tudo isso sobre o Espírito Santo. Isso indica que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ainda é uma pessoa desconhecida. Nós falamos com muita facilidade acerca de Deus Pai. Lembramos que Deus Pai é aquele que criou todas as coisas. Nós atribuímos a Deus Pai a ação criadora. Nós não temos dificuldade de reconhecer Jesus que morreu na cruz pela nossa salvação, mas o Espírito Santo, temos pouca familiaridade, intimidade com o Espírito Santo. Ele ainda figura uma pessoa desconhecida para muitos cristãos católicos. E ouçam o que nós encontramos no texto dos Atos dos Apóstolos sobre o Espírito Santo. O texto diz: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? É uma pergunta. Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Claro, nós ouvimos dizer e sabemos que o Espírito Santo existe, mas nem sempre conhecemos com profundidade o Espírito Santo. Essa foi a resposta dos Efésios a São Paulo, que estava pregando. Primeiro, considerando que o Espírito Santo ainda é para alguns uma pessoa desconhecida, é necessário lembrar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Portanto, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E esse Espírito Santo vem a nós quando nos batizamos e continua a morar em nossa alma enquanto não o rejeitamos. Essa pessoa da Santíssima Trindade veio morar em cada um de nós no batismo, e ele continua morando enquanto nós não o rejeitamos. Portanto, nós somos templos, moradas do Espírito Santo. Ele é, conforme Jesus disse, o outro paráclito, o defensor, é o advogado. Ele é o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito de amor. Jesus disse que ele era o Espírito da verdade, e nós reconhecemos que o Espírito Santo é o Espírito de amor. Onde o amor está, nós sentimos esta presença de Deus, e o Espírito Santo é aquele que renova nos nossos corações o amor. Foi ele quem conduziu no Antigo Testamento. Ainda nós não tínhamos uma revelação clara a respeito do Espírito Santo, mas era ele quem conduzia, quem impelia os profetas. Os profetas eram tomados pelo Espírito, e hoje nós sabemos com o Novo Testamento que se trata do Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo quem conduzia a vida, a missão dos profetas no Antigo Testamento. Foi o mesmo Espírito que impeliu Jesus na sua missão. Nós encontramos Jesus no Evangelho sendo impelido pelo Espírito, impulsionado pelo Espírito, foi ao deserto. Na cena do batismo de Jesus, o Espírito se manifesta na forma de pomba, indicando que Jesus é o ungido de Deus. E uma das imagens ou dos símbolos que nós utilizamos para fazer referência ao Espírito Santo é o óleo, a unção. No dia do batismo, no dia da crisma, no dia da ordenação, nós somos ungidos com o óleo do crisma, o óleo do batismo. Também os doentes são ungidos com óleo, porque o Espírito Santo é aquele que traz consolo, ele é o consolador, ele conforta. É o Espírito Santo quem conduziu a vida de Cristo,
é o Espírito Santo quem iluminou a missão de Cristo. É o mesmo Espírito que cobriu a Virgem Maria com sua sombra, gerando no seu ventre bendito o Filho de Deus. Foi por obra do Espírito Santo que o Verbo divino se fez carne no seio de Nossa Senhora. E por fim ele foi derramado sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Esse Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é Deus. Segundo ponto, a presença do Espírito Santo na Trindade. Jesus nos revelou que Deus é Trindade, porque no Antigo Testamento, e Deus vai se revelando gradualmente, pedagogicamente, historicamente, culturalmente. No Antigo Testamento estava muito acentuada a ideia de uma diversidade, de uma pluralidade de deuses. Os povos no Antigo Testamento eram povos que cultuavam inúmeros deuses. Portanto, foi necessário que Deus fizesse um longo caminho com o seu povo, para que o povo não confundisse o Deus verdadeiro com aquilo que os povos no Antigo Testamento faziam, isto é, cultuavam diversos deuses. Porque a Santíssima Trindade não são três deuses, é um único Deus, mas três pessoas. Nós recebemos essa revelação no Novo Testamento, e foi Cristo quem revelou que Deus é uno e trino. Nós reconhecemos que Cristo Jesus é Deus. Nós encontramos Cristo revelando frequentemente no Evangelho a sua natureza divina. Jesus, inclusive, usa a expressão com frequência no Evangelho de São João, sobretudo: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Eu sou nos remete ao Antigo Testamento. Quando Moisés pergunta: qual é o seu nome? Deus disse: eu sou. Jesus revela a sua natureza divina. Jesus revela que ele é Deus. E também Jesus, no final da sua missão, conforme o Evangelho de São Mateus, Jesus envia os discípulos a batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nós recebemos a revelação a respeito de Deus, a respeito da Trindade, em Jesus Cristo. É Jesus quem nos revela que Deus é uno e trino. A relação das pessoas divinas, das três pessoas, é uma ação conjunta. Nós não podemos olhar para a Santíssima Trindade imaginando que o Filho é subordinado ao Pai e que o Espírito é subordinado ao Pai e ao Filho. A relação da Santíssima Trindade não é uma relação de subordinação. Aliás, isso é uma heresia. A relação das três pessoas é uma relação conjunta. O Pai não realiza a obra sem a participação do Filho e do Espírito. O Filho não realiza a obra sem a participação do Pai e do Espírito. E o Espírito não realiza a obra sem a participação do Filho e do Pai. É uma ação conjunta. O Pai não está acima do Filho, o Filho não está acima do Espírito, o Espírito não está acima do Pai e do Filho. Eles estão sempre juntos. Porque nós corremos o risco, se não compreendemos a Santíssima Trindade, de imaginar que o Espírito Santo é um Deus inferior. Não se trata de um Deus inferior. É um único Deus em três pessoas. Cada uma dessas pessoas tem algo que é singular a ela. O que é singular na figura do Pai? A paternidade. É o Pai quem gera o Filho desde toda a eternidade. O que é singular ao Filho? A filiação. Ele é gerado pelo Pai desde toda a eternidade. O que é singular do Espírito Santo? A processão. O Espírito, ele procede do Pai e do Filho, para dizer, são três pessoas. Mas na ação que nós acostumamos a atribuir ao Pai, a obra da criação. Mas quando o Pai cria, o Filho também cria, o Espírito também cria. Nós atribuímos ao Filho a missão redentora, porque de fato a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez homem e morreu na cruz pela nossa salvação.
está presente também na ação redentora do Filho, na sua entrega está presente a ação do Pai e do Espírito, e nós atribuímos ao Espírito a missão de santificar. Mas o Pai também nos santifica e o Espírito e Jesus. Os três realizam a obra da santificação. Isso precisa ficar muito claro, porque do contrário, nós não conseguimos compreender o Espírito Santo como Deus. Nós imaginamos o Espírito Santo como uma força alheia a Deus, como algo que é emanado de Deus, uma partícula de Deus. Não se trata disso. O Espírito Santo é Deus e ele age em comunhão com o Pai e com o Filho. E por fim, o Espírito Santo nos santifica. Como dissemos, são as três pessoas que nos santificam. Contudo, didática e pedagogicamente atribui-se ao Espírito Santo essa missão. E nós constatamos esta ação de Deus através da presença da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como falei, o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Nós somos santificados quando, no dia do batismo, recebemos o óleo dos catecúmenos, depois o óleo do Santo Crisma. Nós somos santificados, fortalecidos, quando recebemos o óleo dos enfermos. Nós somos santificados quando nós comungamos e o Padre põe as mãos sobre o pão e o vinho, pedindo que o Espírito Santo transforme o pão e o vinho no corpo e sangue de nosso Senhor. Portanto, nós temos uma presença muito intensa do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai agindo sempre em comunhão com o Pai e com o Filho, para nos santificar. A santificação está relacionada à transformação moral e espiritual. O Espírito Santo é derramado em nossos corações para que a nossa vida seja transformada do ponto de vista moral e espiritual. O que significa a transformação moral? A transformação do nosso comportamento. Por isso o tema central: deixar de viver segundo a carne para viver segundo o Espírito. Porque o Espírito Santo ele vem para transformar a nossa vida. Quantos comportamentos nós temos e que não são comportamentos de cristãos? É necessário pedir que o Espírito Santo nos santifique, transforme a nossa conduta, aquilo que nós falamos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, a maneira como nós procedemos, os comportamentos que nós temos. É preciso que o Espírito Santo transforme. E também o Espírito Santo causa uma transformação espiritual. O Espírito Santo vai fazendo de nós pessoas mais santas, ou seja, pessoas que vão buscando uma intimidade mais profunda com Deus, pessoas que vão vivendo esta relação de comunhão profunda com o Senhor. O Espírito Santo vai nos ensinando a ter mais sede, a buscar com mais fervor o céu. Nesse caminho de transformação, o que vamos indicar durante esta novena, veremos o protagonismo do Espírito Santo. De que modo o Espírito Santo vai nos santificando. Hoje é importante que fique nos nossos corações quem é o Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus e que ele atua em comunhão. A ação conjunta da Santíssima Trindade, ela é experimentada através da ação do Espírito, e que o Espírito Santo tem como missão a nossa santificação, que significa a transformação moral e espiritual da nossa vida. Olhemos para os apóstolos. Nós não vamos fazer uma análise de cada um deles, mas basta lembrar as figuras mais proeminentes, como Pedro, por exemplo, um homem que negou Jesus, depois morre crucificado de ponta cabeça. Aqueles que abandonaram Jesus, todos os apóstolos, exceto João, mas mesmo João, ele foi colocado dentro de um caldeirão com gordura, óleo fervendo. Eles passaram por situações muito difíceis depois que receberam o Espírito Santo. Vejam a transformação que o Espírito Santo fez na vida desses homens. É a mesma transformação que ele pode fazer na vida de cada um de nós. Eles passaram 3 anos com Jesus, os apóstolos.
Ouviram, mas foi necessário que o Espírito Santo fosse derramado sobre os corações, para que tudo aquilo que eles aprenderam, tudo aquilo que eles ouviram com Jesus, fizesse sentido para a vida daqueles homens. É isso que falta acontecer com cada um de nós, porque nós ouvimos, mas falta essa generosidade da nossa parte, de abrir verdadeiramente o coração para que o Espírito Santo de Deus possa transformar a nossa vida. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus. Este é o sinal mais eloquente da experiência com Deus, o testemunho, por palavras e obras. É o que nós constatamos na vida dos apóstolos. Este é o sinal mais eloquente. A vida desses homens foi profundamente transformada. Eles ouviram, receberam a catequese de Jesus, e depois o Espírito Santo chancelou tudo que Jesus fez através da pregação, do seu exemplo, do seu testemunho. E a vida deles, depois de Pentecostes, foi completamente transformada. Completamente. Se tornaram testemunhas de Cristo. Isso é o sinal mais eloquente. Ser uma testemunha de Cristo, por palavras e obras. Que Deus nos dê a graça da perseverança, para que possamos perseverar nesses dias, como perseveraram os apóstolos, unidos na Virgem Maria do Senado. E que o Espírito de Deus faça o que Ele fez na vida dos apóstolos, na vida de cada um.